Capitais e municípios brasileiros já estão em contagem regressiva para as eleições de 2012, que têm contornos de uma faca de dois gumes, que geram esperanças e desconfianças. O eleitor enxerga nas eleições oportunidade única de ver a realidade de sua cidade ser modificada para melhor. No entanto, há uma imensidão de dúvidas em relação às intenções dos possíveis governantes, e não poderia ser diferente, já que nos últimos tempos houve tantos casos de corrupção no meio político. Administrar uma cidade não é nada fácil, por isso é preciso muita atenção na hora de votar. Muitos administram de forma incorreta e trazendo mais problemas para a cidade. Se possível, faça uma pesquisa sobre a vida do candidato em que você deseja votar. Assim, será mais fácil de decidir quanto ao seu voto. A cidade de Codó é uma das que irá ter disputa para a prefeitura bem acirrada. Seus pré-candidatos já foram lançados e já estão até fazendo pesquisas para saber dos votos e a popularidade de cada candidato. Francisco Najib, Piné Figueiredo, Zé Francisco, Zito Rolim, Ricardo Archer, esses são alguns nomes até agora falados para a pré-candidatura. Mas como ainda faltam alguns meses, é possível que o quadro se reverta e possa ter desistência de alguns e disputa entre novos candidatos. Fique atento às novidades e também sobre campanhas que possivelmente começarão no mês de julho em publicações feitas em jornais, rádios, televisão e na internet. A FCTV está saindo na frente. A partir de hoje, vamos estar juntos com você, eleitor codoense, para tirar quaisquer dúvidas que possam existir acerca do que pode e, sobretudo, o que não é permitido fazer neste processo eleitoral. Futuro é o que iremos tratar a partir de hoje no quadro Eleições Municipais 2012. A cada 2 anos, os brasileiros vão às urnas cumprir o que para muitos representa cidadania, mas para boa parte quer dizer esperança. Alguns fazem uso dessa arma poderosa chamada voto, que decide o destino do país, do estado e um dos mais importantes, o comando de seu município, escolhendo o gestor. Acreditar que tudo pode ser diferente é o desejo, mas nem sempre é o que acontece. Codó tem 118 mil habitantes. Dados atualizados pelo TRE do Maranhão em abril deste ano indicam que o município tem quase 80 mil eleitores. E para ajudar você a entender mais sobre as eleições, a FCTV montou uma equipe de profissionais que vai estar encarregada até o dia da votação, em 7 de outubro de 2012, de levar todas as informações que possam vir a colaborar com o processo eleitoral democrático dentro das discussões que envolvam os setores da política local, com reportagens especiais e entrevistas. A equipe de produção da FCTV está há quase 2 semanas envolvida nos trabalhos de coleta de material e elaboração de pautas que serão transformadas em reportagens a serem exibidas 2 vezes por semana no programa Fala Codó, até o dia das eleições. O projeto vai levar ao ar uma cobertura completa sobre os principais acontecimentos relativos ao pleito do mês de outubro: convenções, acompanhamento das ações dos candidatos a prefeito, coligações, formação de legendas partidárias, distribuição dos eleitores da cidade e do interior. Tudo o que for notícia e estiver dentro do contexto das eleições municipais 2012, você ficará sabendo primeiro aqui, na FCTV. Fique ligado, é a FCTV na cobertura das eleições municipais 2012. O nosso entrevistado do nosso quadro Eleições Municipais, na nossa estreia aqui no programa Fala Codó, é o advogado Herbert Júnior. Primeiro, eu gostaria de desejar muito boa tarde, agradecer por ter aceito o nosso convite para participar deste bate-papo, que na verdade vai ser justamente uma tentativa de alertar aos eleitores sobre o processo eleitoral agora de 2012. Boa tarde. Boa tarde, Francisco, é um prazer estar aqui no programa, né, que é um programa que visa a cidadania, quer dizer, uma ideia inovadora, até porque
de fundo a gente vê que é uma questão esclarecedora. É justamente isso que nós vamos tratar, a questão da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma lei constitucional e ela já vai valer a partir das eleições agora, de 2012? Francisco, na verdade, como surgiu a lei da ficha limpa, a gente fica perplexo até diante dessa lei, porque antes havia uma lei complementar, que ela é de junho de 1990, que ela dava brecha para que o cidadão fosse condenado e somente ela seria aplicada após o trânsito em julgado. O que quer dizer isso? O cidadão é condenado em primeira instância por um juiz eleitoral, que passa por um segundo colegiado, por 4 desembargadores, um tribunal, que após essa condenação, isso baseado na lei complementar de 6 de junho de 1990. Só como começou a lei da ficha limpa. Então ele era condenado em primeira instância, mas, no entanto, abria brecha para que você fosse julgado em terceira e quarta instância. Então, o que acontece? Ao longo desse período, o que acontece? O cidadão terminava o pleito, né? Ele era eleito, após 8, 10 anos é que ele era condenado de fato, mas o que acontecia? De efeito não havia nenhum, porque ele, ao longo desses anos, ele era praticamente sem nenhuma condenação. Ou seja, doutor, a impossibilidade da candidatura não é a pena, mas sim os pré-requisitos, seria isso? A questão da inegibilidade, propriamente isso. Tem que haver toda essa questão dos pré-requisitos. O que está contido de fato na lei da ficha limpa? São os crimes eleitorais? O que mais que pode ser? Os crimes de maior potencial ofensivo, os homicídios, o roubo. E casos existentes anteriores à lei, também serão enquadrados? Enquadram-se. Mas é como eu estou falando, aí que vem a discussão. Será que, e o porquê de cidadãos como políticos, eu vou citar aqui um caso bem claro, Jader Barbalho, como é que ele retomou o poder? Íris, por que esses casos de renúncia ao poder, de renúncia de quem está no cargo, evitaria uma cassação e evitaria um julgamento da lei? Estamos já no mês de junho, já começarão a surgir aí muitas proibições pela Justiça Eleitoral, porém a gente, por exemplo, amanhã, dia 5, será o último dia para a Justiça Eleitoral enviar aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa. O que seria exatamente esse tipo de multa? A multa, na verdade, é uma infração que um partido ou um candidato comete ao longo da proibição. O que é vedado, o que é proibido? Abuso de poder econômico, a publicidade em si, porque se a gente for ao pé da letra da lei, ela é bonita. No Brasil nós temos um país onde se tem mais leis no mundo. É um país extremamente democrático. O problema no nosso país é a chamada aplicação de lei e a quem ela é aplicada. Ok, eu entrevistei o advogado Herbert Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Eleições Municipais 2012, junto com a gente aqui dando largada, dando o pontapé inicial nesse processo eleitoral que faz parte da informação, faz parte do nosso trabalho, que é justamente ajudar a informar aos eleitores para que eles possam realmente votar e votar com consciência. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nesse programa de estreia. Francisco, eu que agradeço, porque é uma coisa diferente. A gente tem que tirar o chapéu para o sistema SBT, para toda a equipe aqui do programa do Veridiano e programa de vocês aqui, que é a eleição municipal, que eu vejo de fundo, é uma questão de cidadania. Agradecer ao Grupo FC Oliveira, que também está na frente. Eu também farei um apelo a todas as emissoras que também levassem essa discussão, porque leva vantagem quem vai na frente, quem tenta naquilo que vai ter sucesso ou não, ou seja, quem arrisca. Se você não arriscar, e essa situação que a gente está vendo é em prol da democracia, é em prol do cidadão. Então, é por isso que eu digo, tem que haver cidadania, tem que haver esclarecimento e educação. Ok, mais uma vez, muito obrigado. E nós voltamos na quinta-feira com mais entrevistas falando de eleições municipais 2012.